A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Parabéns a quem chegou até aqui, firme, forte. Eu estou muito feliz com os testemunhos que eu tenho recebido e com as pessoas que têm me dito, Meir, eu vou continuar até o fim. E quantos que estão chegando em nós e contando de histórias, de batalhas que enfrentaram e que estão perseverando. Então, muito bem, parabéns àqueles que estão vencendo as guerras espirituais, as guerras físicas, as guerras da sua própria carne. Muito bem, parabéns. Vamos continuar firme, porque hoje já é o dia 23. Já passamos da metade e vamos vencer. Já estamos em vitória. Já estamos em vitória. Em nome de Jesus. Então, vamos à leitura. Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: Venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isto é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro 3:11. A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-la. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12 e 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço
de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, para não conseguir um corpo. Não para conseguir um corpo. Você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando de lancha no lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você pode até dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, dominar, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças a curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12, 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4, 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses 2:5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos.
que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, 20. Os bebês são, por natureza, egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados no outro, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2 e 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o Espírito, o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2:12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma questão para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Amém? Aqui nós terminamos a nossa leitura e passamos a nossa ministração. Deus quer que você cresça. Você já parou para pensar se você quer crescer? Mas crescer em quê? Crescer em estatura espiritual. Quando nós nascemos, a gente não vai crescendo em estatura física. A gente tem até aquelas mães que colocam uma fita na parede e vai marcando quando a criança vai crescendo em estatura física. Então, nós também crescemos em estatura espiritual. É a nossa maturidade. Estatura espiritual é a maturidade em Cristo. É o quanto o cristão cresceu internamente à semelhança do Senhor. Quem que é o nosso Senhor? Jesus. Então, quando mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós estaremos crescendo em estatura espiritual, em caráter, em amor, em entendimento, em obediência. Quanto mais crescemos nessas características interiores, maiores nós somos em estatura espiritual.
não tem a ver com o corpo da igreja, nem com o tempo da nossa conversão, não tem a ver com religião, tem a ver com transformação interna. Não tem a ver, por exemplo, com aquela reunião lá da igreja. Ai, lá na igreja eu tenho o cargo tal, porque eu tenho tantos anos que eu sou crente, eu estou ali naquele corpo da igreja há muitos anos. Não tem a ver com isso. Crescimento espiritual não tem a ver com o cargo que você tem na igreja, com o tempo de conversão que você tem, com a quantidade que você estudou a Bíblia, com a instrução que você tem teológica, não tem nada a ver com isso. É claro que isso é parte fundamental e que nos ajuda no nosso processo de crescimento, mas o nosso crescimento espiritual ele vem de dentro para fora. Então, eu vou crescendo de dentro e vai refletindo do lado de fora, amém? Então, o crescimento espiritual, estatura espiritual, não é uma religião, é uma transformação interna. E cristianismo é a mesma coisa que religião? Eu fiquei meditando sobre isso. Então, eu trouxe para vocês aqui, vamos ver o que é religião. Religião é do humano. É o esforço do homem para chegar até Deus por meio de regras, de rituais, de mérito ou tradições. São as vãs repetições. Então, quando a pessoa vive pela religiosidade, ele acha que são aqueles rituais que ele faz é que vai aproximar ele de Deus. Ah, eu tenho que pegar tal oração e eu tenho que orar, fazer essa oração 20 vezes. Aí Deus vai me ouvir. Aí eu vou melhorar, né? A religião, ela foca no exterior, no comportamento, na aparência, nas normas. Ou seja, como eu ajo por fora, o que que as pessoas pensam de mim, qual que é a aparência que eu transmito para elas. A religião valoriza a forma, mas perde o coração. Ela mantém a pessoa ocupada com coisas de Deus, mas longe da vida em comunhão com Deus. Mateus 15:8 diz: honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então o Senhor fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Isso é o que? Religiosidade. Isso é religião. A religião é coisa do homem. O homem é que inventou a religião. Agora, Cristo, Jesus Cristo, o cristianismo verdadeiro, o evangelho verdadeiro, não é religião. Apesar que tem pessoas que transformam o cristianismo em religião. Mas o cristianismo, o evangelho de Cristo, a vida de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não é religião. O cristianismo, gente, é Deus se revelando ao homem através de Jesus. É a revelação de Deus para nós, seres humanos, através de Cristo. Ele foca na transformação de dentro para fora. Não se baseia em obras humanas, mas na graça, no poder de Deus, na fé em Cristo. Ou seja, eu faço boas obras não é para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Porque quem me salva é Cristo. Jesus me salva pela graça. Jesus me salva com a morte dele na cruz, a ressurreição ao terceiro dia. Jesus me salva com o sangue derramado na cruz. Ele redime os meus pecados. O sacrifício que ele fez. Não é pelo meu poder, não é por eu fazer rituais 10, 20, 30 mil vezes. Não é isso. O cristianismo real, o evangelho de Jesus, ele gera comunhão com Deus, que é um relacionamento íntimo, direto e diário. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é através da fé. Ela vem por meio da fé em Cristo Jesus.
não é por meio de obras. Então, a religiosidade é que leva a gente a ter obras. Você tem que ter as obras para você conseguir se aproximar de Deus. Não. Você vai se aproximar do Senhor pelo seu quebrantamento, pela sua entrega, através da fé, através da rendição ao Senhor, através da perseverança no caminho do Senhor, não olhando para as dificuldades, mas olhando para Cristo, perseverando e confiando nele, continuando andando em Cristo. Não, eu tenho que fazer 10.000 dessa oração aqui para que eu tenha que pagar uma penitência. Não é isso. Religião é como uma escada onde o homem tenta subir até Deus com seu próprio esforço. O cristianismo é como uma cruz onde Deus desceu até o homem por amor a ele. Cristianismo sem Cristo vira religião, vira peso. Jesus é vida, Jesus é fardo leve, jugo suave. Então, se alguém prega um cristianismo sem Jesus, não é cristianismo, é religiosidade. Então, o cristianismo verdadeiro, centralizado em Jesus Cristo, não é uma religião. É a nossa forma de viver, é a nossa decisão, a transformação da nossa vida, é a nossa entrega ao nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porém, gente, atingir a estatura de Cristo não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que atinge a estatura de Cristo. Nós até sabemos que aqui nós vemos como espelho, mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver como Ele nos vê claramente. Aí nós vamos estar na plenitude da estatura de Cristo. Não é pelo nosso esforço que a gente chega à estatura de Cristo. É a transformação, a edificação que o Espírito Santo promove no nosso interior. Mas para isso nós temos que dar a decisão de receber, a decisão de ouvir a voz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Então, atingir a estatura, buscar a estatura de Cristo, são para aqueles que ouvem a voz do pastor. Ou seja, você está aqui agora, é porque você está ouvindo a voz do Senhor. Você está buscando enchimento com o Espírito Santo. Você está buscando intimidade com Deus. Você está aprendendo por que você está aqui, por que Deus te enviou. Você quer saber por que Deus te enviou. O seu desejo é saber a vontade do Pai para você. Então é a sua perseverança, é você coloca o seu esforço ali. Por quê? Porque você deixou o Espírito Santo entrar e te fortalecer no seu interior. Aí você tem capacidade para continuar. Porque não é automático, gente. É pela fé. Você só vai conseguir se a locomotiva do Espírito Santo estiver queimando dentro de você. E exige compromisso intencional, ou seja, o seu esforço é a sua intenção, o seu compromisso, a sua prioridade. Você coloca como prioridade, você entrega, você valoriza, você se quebranta, você se arrepende de não ter se voltado antes para o Senhor. Quando Jesus chama, você ouve e você segue. Assim como os discípulos fizeram, Jesus chamou e eles seguiram a ponto de entregar a vida deles por Cristo, por amor a Cristo. Aquilo tudo que efetuou dentro deles foi o Espírito Santo. Se vocês pensarem, olha, lembrem como eram os discípulos antes da descida do Espírito Santo. Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto desça poder sobre vocês. Então, quem empodera o crente é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te dá poder para continuar. O Espírito Santo é que te dá poder para você vencer. O Espírito Santo é que te revela Jesus. O Espírito Santo é que quebranta seu coração. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em você que te faz parecer cada vez mais com Cristo.
Nós não precisamos entender tudo. Tem gente que fala, só vou seguir se eu entender. Não precisa de entender tudo e nem vamos conseguir entender tudo. Quem somos nós para querer entender Deus, compreender Deus, saber como Deus pensa, como Deus age, do fundo? Nós, somente o Espírito Santo é que consegue sondar o coração de Deus. Não há ser humano que consiga fazer isso. Como que nós vamos chegar no padrão de alguém que pega o mar todo na concha da sua mão? Como nós vamos chegar ao padrão de alguém que construiu e que estendeu os céus, que criou o sol e pôs o sol no lugar e se mantém ali pelo poder dele? Nós não somos nada. Nós somos criados por ele. E nós somos uns privilegiados porque nós somos aqueles que ele ama tanto que deu o filho dele para o resgate nosso. Então nós precisamos de ser mais humildes. E nós precisamos de entender o tamanho do nosso privilégio. Nós não precisamos de ficar falando para Deus nos dar as respostas de tudo, por que isso, por que aquilo. Ah, deixa eu ver se a Bíblia é verdadeira. Ah, deixa eu ver se isso aqui comprova. Ah, deixa eu ver se que a Bíblia está falando aqui é real. Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Então, quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós assumimos um compromisso para a nossa vida inteira. Então, nós precisamos de entender isso, porque há dois senhores. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. Não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro. A Bíblia não usa esse termo, dinheiro. Mas eu preciso de trabalhar mais, eu preciso viver para trabalhar, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso... Onde está o seu compromisso? Seu compromisso, onde está a sua prioridade? Em Deus ou nas influências do mundo? Onde você está colocando o seu compromisso? 2 Pedro 3,11 diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Então, sabendo que este mundo está entesourado para o fogo, que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de compromisso nós devemos assumir? Um compromisso com Deus ou um compromisso com o mundo? Por quê, gente? Porque o compromisso, ele envolve duas partes. Ele envolve a minha parte e a parte de Deus. Se eu estou fazendo compromisso com Deus, envolve a minha parte e a parte de Deus. A gente sabe que Deus é fiel. Agora, se eu faço compromisso com o mundo, eu posso confiar no mundo? Então, nós temos que fazer essa escolha hoje. Com quem está meu compromisso? Meu compromisso está com Deus ou meu compromisso está com o mundo? Não dá para ter compromisso com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Precisa ter uma escolha. Então, quando eu faço compromisso com Deus, observa a Bíblia lá para você ver. Deus, ele sempre mostra para nós que no compromisso, na aliança que ele faz conosco, ele coloca a responsabilidade em nós, nós temos a nossa parte. Ele nos deu a salvação, mas nós temos a parte de trabalhar pela nossa edificação. O Espírito Santo nos edifica, mas nós temos a nossa parte para fazer. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, a gente vê que Deus estabelece o jardim, mas ele dá o jardim para o homem cuidar, para o homem proteger. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus e o homem trabalham junto, trabalham em parceria. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim, Deus quer a gente junto com ele. Olha para vocês verem lá na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, a gente viu Gênesis? Olha lá em Apocalipse, na ilha de Patmos. Deus entrega a revelação para João, mas João precisa escrever e divulgar essa revelação. Então, quando Deus entrega para nós, há uma responsabilidade. Olha, Deus, ele entregou esse propósito na minha mão, mas ele entregou tudo pronto só porque eu preciso de agir com ele, eu preciso de levantar cedo, estudar,
gravar os áudios, precisa de editar, precisa de publicar, precisa de dar atenção para o grupo, precisa de ver se está todo mundo bem, precisa de orar, precisa de jejuar. Há N fatores que a gente precisa fazer para quê? Para que a obra de Deus ande. Quando é na igreja, Deus dá à igreja o corpo para o pastor cuidar. O pastor tem que estar à frente daquelas ovelhas, ouvir as ovelhas, orar por elas, fazer os cultos, chamar as pessoas, incentivar as pessoas, N coisas que precisa de fazer. Então, nós temos a nossa parte na nossa edificação. Nós temos a nossa parte no amadurecimento espiritual nosso. Quem executa ele em nós é o Espírito Santo, mas nós temos os nossos deveres a cumprir. Então, nós temos uma aliança com Deus. E são duas partes. Deus trabalha em conjunto conosco. Por exemplo, Deus, ele toma iniciativa, ele nos ama, ele nos chama, ele nos sustenta, ele nos cura, nos salva, nos transforma, nos liberta. Ele nos protege, nos dirige, nos conforta, nos corrige, nos revigora, ele nos aceita. E nós, em contrapartida, nós recebemos Jesus, nós ouvimos, nós obedecemos, nós perseveramos, nós nos arrependemos, nós confiamos, nós entregamos, nós seguimos o Senhor, nós o adoramos, nós somos fortes e corajosos. Então, nós temos o nosso papel. Deus tem a parte dele e o ser humano tem a parte dele que Deus estabeleceu assim. Então, não é simplesmente eu parar e falar, deixa que Deus faça tudo. Eu tenho a minha responsabilidade diante do Senhor, diante de tudo que o Senhor Jesus Cristo me deu. Ele é fiel, mesmo quando nós somos inconstantes. A parte de Deus é realizada com perfeição. E a nossa parte é escolher permanecer, crer, obedecer e crescer. A salvação é um dom que Deus deu para nós, mas o crescimento espiritual, ele exige renúncia, esforço e decisões diárias. Então nós temos a nossa parte sim. Deus, ele promete e nós respondemos. Deus, ele planta e nós cuidamos. Deus, ele dá a graça e nós andamos em fé. Deus, ele fala e nós obedecemos. Ele dá a ordem e nós obedecemos. Deus, ele sustenta e nós andamos em perseverança. Deus, ele é um Deus de aliança, que é uma aliança viva, relacional, mútua. Ele nunca falha na parte dele. E ele nos chama para que nós sejamos fiéis na nossa parte. Veja lá Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós vamos andar. Ali, quando, por exemplo, Moisés falou para Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Então, se Deus não estiver conosco, em vão a gente batalha, em vão a gente luta, em vão a gente faz as coisas. Agora, se Deus está conosco, nós somos águias poderosas e voamos alto, nas alturas, e somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Mas nós temos que ter Deus conosco. Por isso é importante a gente buscar pelo crescimento espiritual, buscar sair do leitinho, passar para comida sólida. Se você ainda está no leitinho, é preciso você mudar de rota. É preciso tomar uma decisão. Se você já aceitou o Senhor Jesus há muitos anos, por exemplo, e ainda não teve um encontro genuíno com Ele, ainda está no leitinho, ainda tem pensamentos egoístas na sua cabeça, é preciso mudar de rotas e de decisões. Mas nós estamos aqui para ajudar você a fazer isso, para pegar na sua mão e para te levar à frente, te ajudar e te impulsionar. Essa é uma tarefa que o Senhor nos deu e por isso Ele nos tem sustentado até hoje. Amém?
Essa mudança de rota que eu estou falando aqui começa na sua mente, sabia disso? Começa na sua decisão. O que você pensa determina o que você sente. E o que você sente influencia o que você faz. Então, tudo está no seu pensamento. Por exemplo, se você pensa que você é uma pessoa rejeitada, você chega num ambiente, você se sente rejeitada e você reage como alguém rejeitado. Às vezes a pessoa nem está falando aquilo para você e você sente como se fosse para você. Eu sei disso porque por muitos anos eu vivi assim. Mas o Senhor tem me curado. Cada dia mais eu tenho sido liberta desses sentimentos ruins que vieram gerados por traumas da minha infância. Então eu sempre imaginava que eu era culpada se eu tivesse em algum ambiente qualquer. E acontecesse qualquer coisa, ali caiu um copo, quebrou. Eu estou do outro lado da sala. Eu me sentia culpada por aquele copo cair. Eu já logo imaginava, nossa, eu devia ter feito alguma coisa para aquele copo não caísse. Então eu pensava que eu era culpada de tudo e de toda coisa. E o Senhor fez o quê? Começou através da mudança da minha mente. Eu precisei de decidir e entender que a batalha começa na mente. Então, a sua batalha para você mudar de rota começa na sua mente. Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tome cuidado. A batalha, ela começa na mente. Do jeito que você pensa, é do jeito que você sente. E do jeito que você sente, vai influenciar o que você faz. Por isso é necessário nós mudarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós deixarmos a palavra de Deus transformar a nossa mente. Por isso é muito necessário estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, se voltar para a palavra do Senhor, porque através dessa decisão, o Senhor vai usar tudo que você estuda na Bíblia para edificar uma mente saudável em você. Amém? Então, gente, as suas decisões, elas são muito importantes. Por isso, eu vou fazer com você agora um testezinho aqui bem rápido, para você detectar se você está no leitinho ou se você já está comendo comidinha sólida. Então, nós vamos ver qual estatura espiritual que você está. São algumas perguntinhas bem simplesinhas que eu vou perguntando aqui, você vai anotando aí. No final, nós vamos ver em qual estatura que você está, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer este teste de estatura espiritual agora. Você vai responder as perguntas com sim, com às vezes e com não. Então, você vai colocar sim, às vezes e não. Então, uma dessas três, não é todas as três, é uma. Você escolhe uma delas para dar a resposta, ou sim, ou às vezes ou não. Gente, mas responda com muita sinceridade. Por quê? Se você perceber que você está no leitinho, você vai ter que tomar umas decisões. Se você perceber que você está na comida sólida, você já vai sentir-se mais forte e se fortalecer ainda mais. Então, vamos lá? Olha o exercício. Eu não estou fazendo os exercícios agora, eu estou fazendo um teste aqui na ministração com vocês, tá bom? Vou acompanhar daqui até o final. Primeiro, você vai responder aí. Eu exercito o que estou aprendendo neste propósito? Você responde para mim sim, às vezes ou não. Você está exercitando. Pergunta para você: eu exercito o que estou aprendendo nesse propósito? Responda com sinceridade, anote aí. 2. Quando sou corrigido por Deus, não murmuro. Ao invés de murmurar, me rendo e entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, quando você recebe uma correção, você murmura? Sim ou não? Coloca aí.
Quando, eu falei murmura, você não murmura? Quando você recebe uma correção, você não murmura? Ao invés de murmurar, você se rende e entende que todas as coisas cooperam para o seu bem? Sim ou não? Amém? Terceiro, as palavras que saem da minha boca refletem um coração puro? Pensa. Se as palavras que saem da sua boca refletem um coração puro? Sim, às vezes ou não. Responda com sinceridade. 4. Quando sou injustiçado, não revido e nem fico magoado. Quando sou injustiçado, não revido e nem fico magoado. Sim, talvez ou não. Às vezes ou não. 5. Reconheço pecados sutis, comparação, egoísmo, orgulho e luto contra eles. Sim, às vezes ou não. Vou repetir. 5. Reconheço pecados sutis, comparação, egoísmo, orgulho e luto contra eles. Sim, às vezes ou não. Uma dessas 3 respostas. Nós estamos aqui agora fazendo um teste de estatura espiritual. Vamos ver qual a sua estatura. No final, vamos ter o resultado. 6. Eu já consigo perdoar a ofensa. Sim, às vezes ou não. Eu já consigo perdoar a ofensa. Ou seja, alguém me ofende e eu já consigo perdoar. 7. Eu sirvo outros sem esperar retorno. Olha a sinceridade. Responda sim, às vezes ou não. Eu sirvo outros sem esperar retorno. 8. Eu não desisto de buscar a Deus, mesmo quando estou cansado e frustrado. 8. Eu não desisto de buscar a Deus, mesmo quando estou cansado ou frustrado. Responda sim, às vezes ou não. 9. Eu não vivo de sentimentos, mas de decisões. Sim, às vezes ou não. Vou repetir. Eu não vivo de sentimentos, mas de decisões espirituais. Não sei o que eu falei no final primeiro, vou repetir, gente. 9. Eu não vivo de sentimentos, mas de decisões espirituais. Sim, às vezes ou não. Vou repetir o 9. Eu não vivo de sentimentos, mas de decisões espirituais. Amém? 10. 10 e última pergunta. Quando erro, me arrependo, confesso e continuo, não fujo mais de Deus. 10. Vou repetir. Quando erro, me arrependo, confesso e continuo, não fujo mais de Deus. Muito bem? Então agora você vai contar quantos sims você respondeu. Você conta aí se foi 1, se foi 2, se foi 3, qual a quantidade de sim? Se foi 4, se foi 5, se foi 6, se foi 7, se foi 8, se foi 9, se foi 10. Amém? Então, de 8 a 10, sim. Continue. Você já não é mais criança. Parabéns. Então, se você colocou acima de 8, sim, quer dizer que você já está uma pessoa mais amadurecida, mais forte espiritualmente. Você pode continuar nesse caminho, se firmando, vigiando para não cair, né? Quando a gente está forte, a gente tem que vigiar para não cair. Muito bem. Se você respondeu de 5 a 7 sim, conta aí, de 5 a 7 sim, você ainda tem traços infantis, mas já avançou, persevere. Então, de 5 a 7 você já está avançando, mas ainda tem traços infantis.
E se você respondeu 4 ou menos de 4 sim, você tem traços fortes de imaturidade. É hora de desejar mais. Comprometa-se com a verdade com o Senhor. Então, se você tem de 4, abaixo de 4 sim, você está com traços fortes ainda, bebendo só leitinho, está precisando de andar para comida sólida, se fortalecer em Cristo. E como que eu faço isso, Meir? Decisão. Decida, peça que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, que o Espírito Santo vai edificar em você. E o que mais que eu posso fazer, Meir? Estudar a palavra de Deus. Por quê? Você tem que começar a mudança pela sua mente. E como que eu mudo a mente? Estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus renova a minha mente. O Espírito Santo tem liberdade de me revelar a verdade através da palavra. Ele abre a minha mente para que eu compreenda a palavra de Deus. Amém? Crescer espiritualmente é como cultivar um jardim. Exige semeadura, exige que a gente regue, exige que a gente adube, exige que a gente vigie para ver se não está entrando praga, não é? Então, o crescimento espiritual não é automático, ele é intencional. Você tem que querer e começar a mudança através da transformação da sua mente. Comece estudando a palavra e se entregando ao Espírito Santo, clamando e pedindo para que ele te revele a palavra. E aí você vai ser um adulto espiritual. O que reflete quando eu sou adulto espiritual? É que eu deixo de ter pensamentos egoístas e passo a pensar mais nos outros do que em mim mesmo. Porque isso aí eu estarei refletindo Cristo. Cristo fala: ame-se uns aos outros assim, vocês mostrarão que são meus discípulos. Amém? Então vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, vamos estudar a Bíblia, vamos tirar tempo para estudar, não é só ler, estudar a Bíblia todos os dias. Vamos fazer esse compromisso, todos os dias eu vou tirar um período de estudar a palavra do Senhor. E aqueles que não têm muito tempo, comecem por um capítulo. Todos os dias eu vou estudar um capítulo da Bíblia. E isso continue. Quando você perceber, você já estará um crente maduro, forte, destemido na palavra. Você já estará cuidando de outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos agora passar para os nossos exercícios. Pensando sobre o meu propósito de vida. Dia 23, dia 1/5/2025. Então, nós já estamos no dia 23. Que legal, que maravilha. Muito bem, o nosso tema de hoje. Nunca é tarde demais para começar a crescer. O tema, nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo-chave, Romanos 12:2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse versículo de hoje é para decorar. O decreto de hoje. Deus se agrada quando eu faço o que é correto. Ponto. Então, eu decido pelo que é correto. Ponto. Escolho hoje o caminho do amor e do perdão. Vamos repetir o nosso decreto? Deus se agrada quando eu faço o que é correto. Ponto. Então, eu decido pelo que é correto. Ponto. Escolho hoje o caminho do amor e do perdão. Então, você vai decorar o versículo Romanos 12:2 e vai decretar sempre que o inimigo quiser te tirar do caminho do Senhor. Você decreta isso aqui, olha. Deus se agrada quando eu faço o que é correto. Então, eu decido pelo que é correto. Escolho hoje o caminho do amor e do perdão. Quando o inimigo coloca diante de você
uma decisão, você vai pensar o que que é certo de fazer. Qual que é o correto a se fazer aqui? Não é aquilo que eu quero, é aquilo que é certo. Então eu decido pelo que é certo, pelo que é correto. Amém? E aí você decreta diante do inimigo, diante de Deus, diante de todos, que você está escolhendo o que é correto. E clama ao Espírito Santo e ele vem e te ajuda a você se firmar naquele caminho que você decidiu. Pergunta para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? O exercício para te ajudar a descobrir como Deus pensa, para que você possa responder essa pergunta. Então, nós vamos fazer um exercício hoje para nós conseguirmos entender como Deus pensa. Gente, é claro que nós nunca vamos chegar ao padrão de Deus e saber o que Deus pensa, o que Deus está pensando agora. Mas se nós examinarmos e sondarmos alguns detalhes aqui, a gente vai compreender aquilo que Ele nos revelou, que deixou que a gente saiba que Ele pensa. E baseados nisso, você vai responder aí, né? Ó, em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Então vamos lá. Você pode entender o que Deus pensa. Escreve aí. Eu posso entender o que Deus pensa. Ah, através da Bíblia. Então você pode entender o que Deus pensa através da Bíblia. Você pensa de acordo com a Bíblia? Por quê? Porque Deus pensa de acordo com a Bíblia. Foi Ele que escreveu. É a palavra dele. Então, o que está na Bíblia está de acordo com os pensamentos de Deus. Pelo que está na Bíblia, você já vai entender o que Deus pensa. Os seus pensamentos estão ali de acordo? Já te ajuda a responder. B. Pela vida de Jesus. Eu posso entender o que Deus pensa através da vida de Jesus. Jesus pensava, falava, reagia como Pai. Para saber como Deus pensa, eu observo Jesus, como que ele tratava as pessoas, como que ele viveu nessa terra. Ele obedecia, ele orava, ele perdoava, ele amava, não era? Então daí dá para eu entender um pouco de como Deus pensa. Eu estou pensando assim? As minhas áreas da minha vida eu estou pensando assim? Letra C. Eu posso entender o que Deus pensa pela revelação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode sondar o coração de Deus e nos revelar os desejos, ou seja, os pensamentos de Deus. Só o Espírito Santo. D. Eu posso entender o que Deus pensa pela renovação da minha mente. Então você pode entender o que Deus pensa pela renovação da sua mente. Conforme vamos observando a palavra, nossos pensamentos vão se alinhando com os pensamentos de Deus. Então, observa a Bíblia, observa Jesus, observa as revelações do Espírito Santo, observa como que é feita a renovação da nossa mente, e aí você vai poder responder em que área da sua vida você precisa de mudar o pensamento. Quais áreas da sua vida você não está pensando alinhado com Deus? Deus, ele pensa como a palavra dele, ele pensa como, da mesma forma como Jesus viveu os pensamentos de Jesus, ele pensa como o Espírito Santo revela. São os pensamentos de Deus. E ele quer nos ensinar a pensar como ele. Ele quer que nós tenhamos pensamentos como os pensamentos de Jesus. Amém? Então faz essa análise que você vai conseguir responder essa pergunta aí com as suas próprias palavras. Muito bem, o próximo. O que vou fazer hoje, na prática? O que você vai fazer hoje? Então, você hoje vai pensar nos outros. Você hoje vai entender que pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo. E é a melhor evidência do seu crescimento espiritual. Se você é uma pessoa que pensa mais nos outros do que você mesmo, você é uma pessoa madura espiritualmente. Não é fácil, porém, mas é possível.
Como, Meir? Através do Espírito Santo. É possível nós amadurecermos sendo parceiros, amigos, sendo morada do Espírito Santo, porque ele exerce em nós o querer e o realizar. E nós só vamos amadurecer exercitando aquilo que o Senhor Jesus ensina para nós. Como que está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Ele tem te direcionado nesse tempo que a gente está fazendo propósito? Você tem pensado sobre o Espírito Santo? Você tem recebido a voz do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo? Muito bem, então nosso exercício hoje é sobre o Espírito Santo. O que é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer uma vigília em busca do Espírito Santo. A nossa vigília vai chamar Vem Espírito Santo. E eu vou te dar os passos aqui para você fazer essa vigília. Você pode fazer essa vigília sozinho e você pode chamar as irmãs da igreja, os irmãos da igreja, as pessoas que você convive, a sua família, quem você quiser para participar dessa vigília com você. Ah, mas eu não quero chamar ninguém. Então pode fazer sozinho, não tem problema. É um encontro seu com o Espírito Santo. Então você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, preparou todo o cenário, né? O lugar para receber o Espírito Santo. Lembra quando a gente fez o encontro com Deus? É mais ou menos daquele jeito. Você vai preparar um ambiente, colocar uma luz bem fraquinha, um lugar bem aconchegante, uma hora de bastante silêncio. Não adianta querer fazer a vigília com as crianças correndo para o meio da casa. Não vai funcionar. Tem que ser uma hora de madrugada, uma hora que não tiver ninguém em casa, uma hora que você puder ficar só você e o Espírito Santo. Se forem mais irmãos, que não sejam com crianças, porque as crianças não ficam muito quietinhas. É melhor mais os adultos. A não ser que seja uma vigília das crianças, né? Todas daquelas idades direcionada por um adulto. Mas no seu caso é uma vigília para você, tá bom? Então, o primeiro passo da vigília, o número 1, você vai fazer silêncio. Silêncio de 10 a 15 minutos. E você vai ter escrito nesse tempo Abacuque 2:20. Já deixa escrito num papelzinho, Abacuque 2:20. Então, nessa hora, a luz baixa, os olhos fechados, respiração com profundidade. Espere o Espírito Santo chegar. Então, você chegou, leu Abacuque 2:20, meditou, e aí você fala, Espírito Santo, eu estou aqui e vou esperar o Senhor. O Senhor é muito bem-vindo. E aí você faz de 10 a 15 minutos de silêncio, meditação, respira profundamente, acalma o seu espírito, ó. Traz paz para dentro de você, respira, se acalma, de 10 a 15 minutos fazendo isso. Fala para o Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor. Eu vim te buscar, fica comigo. Então, passou os 10 a 15 minutos, você vai passar para o segundo passo, que é adoração. Vão ser de 20 a 30 minutos. E a palavra para esses 20 a 30 minutos é João 4:23. Anota aí, faz no papelzinho João 4:23. Então, nessa hora de adoração, você vai colocar aqueles louvores bem baixinhos, vai cantar junto, vai falar: Espírito Santo, te amo, te desejo, toma este lugar. Você vai entrar num espírito de adoração profunda ao Senhor. E você vai adorar louvando. Coloca louvor, ouça os louvores e vai ser 20 a 30 minutos. Coloca louvor, canta junto, mas sempre assim, ó, acalmando, acalmando. Aí o terceiro passo é a adoração com a palavra. Vão ser de 15 a 20 minutos,
A palavra é 2 Coríntios 3,16, escrita no papelzinho, você meditou, e aí você vai orar a palavra em atitude de adoração. Qual palavra, Meir? Você vai orar? Eu vou deixar de sugestão. João, capítulo 14 até o capítulo 16, que fala sobre o Espírito Santo Consolador. Atos 2, que é o derramar do Espírito. Salmos 51, que é o coração quebrantado. Se tiver mais de uma pessoa, cada um pode ficar com uma parte. Um lê um pouco, adora, vê a palavra, oh, glória a Deus. Você vai falando a palavra em espírito de adoração. E aí fala, Espírito Santo, fala comigo, aplica essa palavra em mim. Então, ó, o terceiro passo, adoração em palavra, de 15 a 20 minutos, escrito no cartazinho, 2 Coríntios 3,16. E a palavra que vocês vão orar são essas sugestões que eu dei aqui que você pode escolher. João 14,16, que fala do Espírito Consolador, Atos 2, que é o derramar do Espírito, Salmo 51, que é o coração quebrantado. Amém? 4. O quarto passo é arrependimento e purificação. Serão mais ou menos 20 minutos nesse tempo de arrependimento e purificação. O cartazinho, Efésios 4:30. Escreva lá Efésios 4:30. Pesquisa e escreva o versículo inteiro. Nesses 20 minutos aqui de arrependimento e purificação, você vai confessar pecados para ser limpo. Você vai confessar o tempo de orgulho, de medo, de frieza, de preguiça, inveja, cobiça, idolatria, desobediência, pecado que o Espírito Santo te mostrar. Você vai confessar e se arrepender. E você vai orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E revela dentro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Está lá em Salmo 51:10. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, você vai nessa hora derramar-se diante do Senhor. 20 minutos ali, ó, de tempo de confessar pecados, de trazer à sua memória, o Senhor Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você precisa confessar, aquilo que você precisa deixar, e aquele tempo você pode chorar, você pode se ajoelhar, você pode se prostrar, fica à vontade. O quinto passo é clamor por enchimento. Você não se limpou? Não se esvaziou do mal? Então você vai se encher do Espírito Santo agora. Então você vai clamar agora por enchimento, por unção. Serão de 30 a 40 minutos. O cartazinho vai ser Efésios 5:18. Coloca lá no cartazinho. Cheio dos cartazinhos desses versículos para cada etapa. E você vai falando. Se você tiver mais pessoas, vocês comunicam um com o outro, vai meditando nessa palavra, deixa a pessoa falar se for preciso nessa hora, e aí vocês entram para o tempo de clamor. Vocês orem com gemidos, com fome de Deus. Você suplique por enchimento, unção do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, vem me encher, vem me ungir. Senhor Espírito Santo, é clamor e súplica. Aí, não quero só sentir, quero ser tomada, Senhor. Não quero água pelos meus pés, eu quero mergulhar nas águas do Espírito. Eu quero transbordar com tua presença. Ore, se você ora em línguas, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo jorrar. Se você não ora em línguas ainda, peça o batismo com o Espírito Santo, peça dom de línguas, peça os dons, né? Não tenha pressa de sair dessa hora, porque é a hora do enchimento, é a hora da presença do Espírito Santo, assim, bem forte. O sexto passo, agora é a hora de silêncio. Agora é a hora de você ouvir, são 10 a 15 minutos, o versículo por cartazinho, 1 Samuel 3:10. E aí você coloca, medita nesse cartazinho e você vai ficar de 10, você ou vocês, se você estiver com mais pessoas, de 10 a 15 minutos em silêncio. E vão ouvir, porque o Espírito Santo vai estar falando com vocês agora. Ele vai falar através de palavras, de sensações, de visões, de profecia.
E aí você vai anotar tudo. Anota tudo que o Espírito Santo está falando. E aí você vai terminar assim: Espírito Santo, eis aqui a minha vida. Toma meu corpo, toma minha agenda, minha alma, meus dons, meus medos e meu futuro. Eu sou o teu altar. Vem habitar em mim, em nome de Jesus. Amém? E aí você termina esse tempo de vigília. Então passa por cada fase. Se for preciso, volta, ouça de novo a minha explicação. Vai anotando tudo. Faz os cartazinhos primeiro. De cada fase tem um cartazinho com versículo. Faz os cartazinhos, vão anotando. Já vai, deixa tudo pregadinho. Com os tempos, olha, 15 minutos nós vamos passar aqui, 20 desse aqui, 40 minutos aqui. E vai fazendo. E aí você terminou? Vamos passar para o próximo, que é o ACAS. No ACAS de hoje, você vai fazer junto com essa. Por quê? Porque essa vigília já é um tempo profundo de oração. Então, o ACAS, ele está embutido nesse aí. Você pode fazer junto, sem problema. Amém? Por quê? Porque é o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, nós terminamos aqui os nossos exercícios, terminei toda a explicação. E nós vamos orar agora pela sua vida. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós teremos agora uma vigília, Senhor. A busca pelo enchimento com o Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor marque o encontro com cada um dos meus irmãos que estão planejando agora essa vigília para encontrar-se com o Senhor. Que o Senhor libere, Senhor, unção sobre cada um. Que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer enchimento. Que o Senhor venha trazer dons, revelações. Senhor, e que cada um, Senhor, ouça a voz do Senhor. E saia desse encontro cheio, Senhor. Querendo mais, com a chama do coração acesa. Querendo ainda mais da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Um beijo e até amanhã, meus amados. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu venho te responder. Fiquem com Deus.